Vamos mudar de pauta, mudar de tema é mais ou menos, mas mudar de subtema, né? Vamos falar sobre os acordos da Procuradoria-Geral da República, né? Até chamar a matéria da Folha de São Paulo, né? Dos nossos colegas da Folha de São Paulo, né, do José Marques. Acordos do 8 de janeiro chegam a 546 e outros 237 são condenados a 1 ano sem aceitar proposta da Procuradoria-Geral da República. Ao menos 546 pessoas se tornaram réis por incitação aos atos golpistas do 8 de janeiro, firmaram acordo com a PGR para escapar das condenações. Outros 237 rejeitaram a proposta e foram condenados nos últimos meses. E isso diz respeito a ações, foi proposto acordos para quem teve penas pequenas, com menos de 4 anos, né? Teve gente, 546 que aceitaram, 237 que não aceitaram. As penas dizem respeito à prestação de serviços à comunidade e multa, ou seja, nenhum deles é prisão. A única diferença é que os dois lados, tanto quem aceitou quanto quem não aceitou os acordos, tiveram penas semelhantes, porém, quem aceitou continua réu primário. Por causa do acordo, continua réu primário, e quem não aceitou vai ter o registro de que perdeu o réu primário e vai ter já um registro no seu prontuário, né, de que já houve uma condenação criminal. E aí, em meio a isso, discute-se, né, exatamente, porque isso aqui eram manifestantes, né, eram dentro desses atos golpistas que conseguiram fazer esse acordo dado o tamanho das suas penas. Só que é claro que esses acordos não envolvem aqueles que foram envolvidos, né, que a Procuradoria-Geral da República, que a Justiça considera que tiveram outro papel, né, que participaram do quebra-quebra, que participaram de outros atos, e aí esses tiveram penas maiores e acabaram pegando a reclusão, como aquela que pichou a estátua da Justiça, o outro que roubou a Constituição, entre outros. Lembrando a todos e todas que a Procuradoria-Geral da República aponta que não é a pichação na estátua, não é o roubo da Constituição que levou eles a uma pena desse tamanho. Esses atos, eles simplesmente colocam eles na cena do crime, né? Os atos de pichar por conta própria dá uma pena muito pequena, não dá nem pena de prisão. Assim, se você chegar com um batom e pichar uma estátua, não estou pedindo para você fazer isso, mas se você fizer isso, você não vai para o chilindró. Só que o fato é que o que a Justiça e a Procuradoria-Geral da República explicam é que esses fatos colocaram essas pessoas, puderam identificar essas pessoas na multidão, e aí elas puderam ser indiciadas, denunciadas e punidas por tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, entre outros crimes, porque você tem que individualizar as penas. Começando agora com o Leandro, para jogar a bola para o outro lado. Leandro, como é que você avalia esses números da Procuradoria-Geral da República, né, que foram divulgados pela Folha de São Paulo? Essa quantidade de pessoas que fez acordo, que não fez acordo, mas que ficaram de fora e não foram para a cadeia. Sakamoto, primeiro acho que é importante a gente ver aí o funcionamento das instituições, como a Andresa destacou, do ponto de vista de que a gente não tem aí uma ditadura, como alguns gostam de vender, do judiciário, que ninguém negocia com ninguém, ninguém abre espaço para possíveis acordos. A gente está vendo aí que muita gente, das pessoas do 8 de janeiro estão usufruindo dessa possibilidade de diálogo, de acordo com a Procuradoria-Geral e com a própria Justiça brasileira. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, acho que a gente tem que debater a mais a fundo essa questão da dosimetria das penas. Acho que o próprio caso ali da Débora, que é a cabeleireira que ficou famosa por pintar ali a estátua, etc. e tal, ele invoca esse debate e, como a própria Andresa também destacou, o fato da pena dela ter sido comutada aí por tornozeleira eletrônica já esvaziou certo discurso aí. Então, acho que é importante que o judiciário se blinde com relação a esse tipo de acusações, que por mais que sejam notícias falsas, acabam ganhando espaço no sentido de prenderam a mulher porque ela pintou a estátua e o outro está solto e etc e tal. Então acho que é importante o judiciário também ser estratégico nessa dosimetria. Óbvio que não vai pensar caso a caso do ponto de vista da conveniência política, mas tem que pensar da maneira como a gente está refletindo sobre esses novos crimes, essas novas tipificações que o próprio judiciário aprovou há pouco tempo com relação a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, pensar como é que a gente individualiza melhor essas penas, acho que é fundamental. Agora, tem um terceiro ponto que acho que é indiscutível aí desse ponto de vista, que é essa quantidade de acordos aí que vieram à tona,
eles ajudam, sem dúvida nenhuma, a esvaziar essa pauta da anistia junto ao Congresso Nacional, junto às forças políticas, às elites políticas do país. Acho que isso é uma questão fundamental da gente refletir o quanto que isso, de novo, não está sendo visto mais como algo relacionado a livrar a cara dos grandes operadores dessas manifestações, os grandes operadores de uma linha mais de golpe militar, etc. e tal, do que de fato atingir a senhorinha com a Bíblia na mão, como alguns gostaram de dizer e de disseminar por aí. Então, acho que a grande questão é se tem tanta gente envolvida já no acordo e saindo dessa questão aí sem precificar o seu réu primário, como você bem colocou, sem comprometer o seu réu primário, como você colocou, eu acho que de alguma forma a gente não tem por que concentrar tanta atenção mais nessa questão da anistia, de pensar que ela seria voltada para essas pessoas que cometeram atos menores. Então, consequentemente, essa anistia está sendo voltada para os grandes operadores. E aí eu acho que a coisa muda de figura até do ponto de vista de como a gente pressiona o Congresso Nacional, de como a gente entende que isso deve ser processado ou não. Porque se os mentores de uma ruptura militar, de um golpe militar, de uma ruptura democrática, não forem responsabilizados por isso, então isso passa o aval de que qualquer um pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. Saber separar essas pessoas comuns, vamos dizer assim, que cometeram excessos, mas, como você bem disse, sequer iriam à cadeia fora desse contexto, daqueles que tiveram responsabilidade como mentoria e como organização desses atos, acho que é fundamental e acho que esses acordos estão ajudando nisso e ajudam a esvaziar essa pauta para os próximos dias, ainda que as ruas tenham aí suas próprias interpretações com as suas manifestações que virão aí, como você bem colocou, e se sucederão entre esquerda e direita. Andresa? Me chamou a atenção que 237 pessoas rejeitaram o acordo, né? Ainda, você vê que ainda tem muita gente que não entendeu, né, a dimensão do que a gente viveu no país, e essas imagens que foram passando aí enquanto, né, vocês estavam comentando aí, é muito chocante, né, relembrar o que aconteceu. Acho que é bom de vez em quando a gente voltar, né, a reproduzir essas imagens para que as pessoas não tenham... não percam essa memória, né, que o brasileiro não tem uma memória mais seletiva do que foi que aconteceu no país no dia 8 de janeiro. Tanta raiva, tanto ódio, né, de pessoas jogando coisa na mão para quebrar vidro, invadindo. Essa imagem aí é absurda, assim. Então, você tem ainda 237 pessoas, né, que se recusaram a fazer um acordo, mesmo que isso as beneficiasse, né, elas saíram como réu primário deste acordo, ainda, para mim, chama bastante atenção. Com relação a esses acordos, tudo isso, e a questão da revisão, né, vamos chamar assim, porque acho que tem uma coisa também, Sakamoto, a gente tem que parar de ficar criticando recuos que às vezes são feitos como se fossem algo errado de se fazer. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes, eu até falei de recuo, por isso que eu queria voltar nesse assunto, reformula a sua decisão a partir de informações que podem ter chegado para ele, a partir do que ele está acompanhando, claro que ele deve ter um monitoramento ali das redes sociais, o quanto que isso estava ganhando, né, corpo para tentar minimizar o que se ocorreu naquele dia, né, seja pela atitude da Débora, seja pelo que a gente está assistindo aí na imagem. Uma revisão da pena, né, dela estar presa ali, né, em regime fechado, dela poder cumprir a pena, ou parte da pena, vamos ver como é que fica isso em casa, porque ela tem filhos e a lei garante isso para ela, é um movimento importante. E isso também vem depois do julgamento que tornou o Bolsonaro réu e os seus comparsas ali no Supremo, em que o ministro Luiz Fux também fez ali uma divergência, em que ele coloca ali alguns questionamentos com relação ao delator, né, que é o Mauro Cid, que o delator teve várias mudanças ali no seu depoimento, e aí não foram recuos, né, foram avanços ali, ele foi colocando, cada vez ele foi alterando o seu depoimento para colocar novos elementos, e o Fux abre ali uma certa brecha, né, para se duvidar do depoimento do Mauro Cid. Então, isso acabou dando força ali para que outros ministros do Supremo, que até então estava todo muito fechado ali
como Alexandre de Moraes, que está julgando sozinho praticamente nessa causa, agora que entraram os ministros ali da primeira turma, né, para decidir sobre torná-los réu ou não, mas todo o processo é com o Alexandre de Moraes, e muita gente critica isso. Então, a partir desse movimento do Fux, outros ministros também vieram, né, pelo menos nos bastidores, questionar, né, essa dosimetria da pena, como, né, o professor colocou. Então, eu imagino que a partir de agora a gente vai ver outros movimentos nesse sentido, mas que isso não dê a impressão de que esses crimes não serão punidos. Isso vai ser... a gente já está assistindo, né, que a alta cúpula que coordenou esses ataques, o Bolsonaro disse que não estava ali, que não estava nem no Brasil, mas Bolsonaro estava ali na figura dessas pessoas que estavam ali invadindo os prédios, elas estavam usando as camisetas do Bolsonaro, elas repetiam as frases, as palavras de ordem do Bolsonaro, elas estavam ali estimuladas pelo Bolsonaro, que passou os 4 anos dele de mandato criando, né, isso nas pessoas. E o uso das redes sociais, eu acho que é uma coisa que a gente precisa também destacar aqui. A narrativa da direita nas redes sociais é muito forte, eles dominam essa narrativa, a esquerda não domina essa narrativa, eles perderam totalmente esse diálogo por ali com o eleitorado, e foi isso que fez com que essa questão do batom acabasse dominando ali as discussões, né? Todo mundo sabe o que é essa questão do batom hoje, e também foi o que fez com que essas pessoas fossem para as ruas. Toda essa narrativa que foi se criando ali nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, que o grupo de WhatsApp a gente não acompanha, então são movimentos silenciosos ali que a gente viu, né, explodir ali no dia 8 de janeiro, um movimento muito perigoso que quase mergulha o país numa ditadura. Então, esses acordos que estão sendo feitos são acordos, como você bem destacou, Sakamoto, e é bom que a gente fale isso a todo momento, de pessoas que tiveram, né, uma participação menor nos atos, mas isso não significa que eles irão alcançar, né, as pessoas que a gente está vendo aí na imagem, que cometeram crimes, são criminosas e todas estimuladas, né, pelo grupo político que estava no poder, e muitos deles aí militares.